É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por essa manhã de quinta-feira, hoje 10 de dezembro. Hoje celebra-se o Dia dos Direitos Humanos e também o Dia do Palhaço. Tem o Dia do Palhaço também. São pessoas que procuram transmitir alegria e isso a gente hoje é coisa rara encontrarmos alguém que faça as pessoas sorrirem. Pelo contrário, muitos hoje estão amargurados, abatidos, melancólicos, diante de tantas tristezas que se abatem sobre nós, sobre a nossa família. Há pessoas hoje que estão mais chorando do que sorrindo. Mas que bom que nós encontramos na Palavra de Deus consolo e conforto para a nossa alimentação, para a nossa consolação e também para que nós nos sintamos abençoados pelo Deus que nos alegra o coração. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Dentro de instantes, nós estaremos trazendo a continuidade desse estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E eu acredito que você tem sido profundamente abençoado através desse estudo que já estamos abordando agora sobre Atos da Igreja. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo e agora já estamos adentrando sobre Atos da Igreja. Desde os seus primórdios, desde em que os primeiros apóstolos começaram a preparar a igreja, que é corpo de Cristo, trazendo a doutrina sadia, a edificação para o corpo de Cristo, o alimento para a doutrina, a sã doutrina, a palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo. É o que a gente vai ouvir logo mais. Antes eu quero mais uma vez lembrar a todos que no dia 25 deste mês nós estaremos realizando mais um musical natalino. A nossa igreja realiza anualmente e esse ano nós vamos apenas atender a capacidade que o nosso templo tem de, no máximo, comportar 300 pessoas. E aí com distanciamento, proteção da máscara facial, asepsia das mãos, aferição da pressão, do seu estado, da sua temperatura, melhor diria. E aí você não pode perder. Se você desejar participar, faça a sua pré-inscrição sempre às terças-feiras no horário expediente, nos dois horários, ou aos sábados no primeiro horário pela manhã. Então você faz a sua pré-inscrição e garante sua participação durante aquela cantata, aquele musical belíssimo. Para aquelas pessoas que não vão ter a oportunidade de ter acesso ao templo, nós vamos estar projetando um telão em LED, parte externa, para que as pessoas possam acompanhar todo aquele musical. Portanto, não percam. Nesse instante, quero deixá-los com a continuidade desse estudo sobre Atos da Igreja. Lamentavelmente, parece-me que diante de tantos ensinamentos hediondos, absurdos, que a gente vê e ouve sendo proclamado por aí, parece-nos que a gente está precisando de realmente uma nova reforma que volte, que conduza o povo à palavra. No texto que nós lemos, observe que o escritor sagrado diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Será que nós estamos, meus irmãos, fazendo com que a palavra de Deus realmente
ela seja considerada como está escrita. Ou nós estamos às vezes fazendo parte de uma igreja como se fosse um clube social. Ou estejamos fazendo parte de uma igreja que ela realmente oferece tanto o direito que você tem de viver uma vida santa, como viver uma vida mundana. Viver uma vida de dedicação, de consagração ao Senhor, mas ao mesmo tempo você viver como se não fosse uma nova criatura. A igreja, meus irmãos, como corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele mesmo. No texto que nós lemos, vejam o que Paulo diz a esse respeito: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo a pedra. Então observem que Jesus, Ele, quando fundou, estabeleceu a sua igreja, Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, fez as recomendações, deu as diretrizes para que os apóstolos pudessem observá-los, de modo que a igreja, ela é provada se ela realmente está proclamando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, àqueles que estão cansados e oprimidos, aqueles o texto que eu li lá em Mateus diz que Ele compadeceu-se das multidões porque andavam aflitas e exaustas, porque não tinham pastor. Raimundo C. Brocles, ele declarou certa ocasião: ninguém funda uma igreja cristã colocando nela apenas na sua fachada um cartaz com o título, o nome da denominação a que ela está afiliada, mas a sua identidade é com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Lembre-se que eu falei na última semana que o Espírito Santo veio para ficar com a igreja, na igreja e para a igreja. João Calvino disse em certa ocasião: as marcas da verdadeira igreja residem na proclamação do Evangelho e na genuína administração das suas ordenanças, tanto quanto no exercício da disciplina, como também da fé. Langston, teólogo inglês, disse: a igreja é uma comunidade cristã, cristocêntrica, e as suas atividades devem ser inspiradas e dirigidas por Cristo. O motivo é Cristo, o modelo é Cristo, o objetivo é Cristo. Se uma igreja não tem esse fundamento, jamais ela será o corpo de Cristo. Segundo lugar, meus irmãos, Jesus usou ou chamou a igreja para que eles estivessem reunidos, agregados e congregados. A palavra igreja no grego ela tem esse sentido, eclesia, que é o mesmo que assembleia. Inclusive no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, nós encontramos o povo reunido no deserto. Ali era uma assembleia. Só que no hebraico ela tem um significado cuja palavra significa carral. Ela tem o mesmo sentido de convocação para uma assembleia. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos numa assembleia, e aqui estamos servindo ao Senhor Jesus, aqui estamos adorando ao Senhor, aqui estamos estudando a sua palavra, aqui estamos aprendendo no seu santo templo. Como a igreja no início, todos os dias se reunia no templo, e de casa em casa proclamavam o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no templo eles estudavam a palavra, querigma, e nas casas eles anunciavam, proclamavam o Evangelho. Na igreja didaquê, nos lares, nas casas, querigma, proclamação do Evangelho. Langston, um teólogo inglês, disse: a igreja é uma comunidade cristocêntrica e as suas atividades devem ser inspiradas e dirigidas por Cristo. Como eu já disse, o motivo é Cristo, o modelo é Cristo, o objetivo é Cristo.
Então, como eu estava dizendo, no Velho Testamento, a assembleia que se reunia era a igreja. Ou seja, a mesma palavra que é usada, eclesia, era a mesma, no grego era a mesma palavra usada também no hebraico, carral, a qual tem esse mesmo sentido, convocação para uma assembleia. O povo era convocado para contemplar a aliança que Deus havia feito com os seus ancestrais desde a saída do Egito, quando chegaram no Monte Sinai, quando o Senhor levantou Moisés, quando levantou os profetas maiores, os profetas menores, Ele os convocou para uma assembleia. Desde o Velho Testamento, essa palavra não é uma novidade, ela já era uma palavra já familiarizada com o povo. Então, quando Jesus viu aquelas multidões aflitas e exaustas, porque não tinha pastor, não tinha quem cuidasse delas, Ele chamou e disse: olha, a seara é grande, rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E os apóstolos foram aqueles homens convocados para esse glorioso ministério, para essa tarefa, como ainda hoje o Senhor chama e separa aqueles que são convocados para apacentar o seu rebanho. Preste atenção, irmãos, quando a Septuaginta traduziu essa palavra para o grego, carral, no hebraico para o grego, é bom que se diga, essa palavra eclesia, ela tem duas palavras que formam eclesia. A palavra ek significa chamados para fora. E aí é importante a gente destacar que na igreja nós fomos chamados para deixarmos a nossa casa, deixarmos a nossa casa e subirmos ao templo, ou seja, a casa do Senhor, para ouvirmos e estudarmos a sua palavra. Como tem sido diferente hoje em nossos dias? Muitas igrejas chamam as pessoas para muitas coisas. Dentre elas, há igrejas que chamam os fiéis até para um show da fé. Que diferença, né? Que diferença. A chamada teologia da prosperidade chama as pessoas, convoca as pessoas, convidam as pessoas para deixarem suas casas e virem ao templo para simplesmente sair do sufoco, melhorar de vida, sair-se bem diante de um empreendimento ou coisas dessa natureza. Aplicando isso para os nossos dias, meus irmãos, essa é a terceira coisa. Podemos ainda aplicar algumas lições interpretativas, e eu vou enumerar aqui algumas delas, subdivisão. Primeiro, nós fomos chamados para fora do mundo. Observe, Jesus viu as multidões aflitas e exaustas, porque não tinham um pastor, e elas estavam aflitas e exaustas. Então o mundo está aí, exatamente assim. A gente vai conversar com as pessoas, a gente vê as pessoas desesperançadas, tristes, abatidas, né? com essa síndrome do pânico, do pavor, medo da morte, estão aflitas e exaustas. Então Jesus chama essas pessoas para que venham, saiam do mundo e venham para o seu reino, venham para a sua casa. E quando sobem à sua casa, vão estudar a sua palavra. Chamados para fora, de onde? A princípio era essa a interpretação eclesia: deixar seus lares e subirem à casa do Senhor para estudá-la, para estudar a sua palavra. Mas, meus irmãos, lembremos que Jesus chegou para mim e para você que está em casa, e Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus não chamou a gente para assistir um show, como eu disse há pouco. É show da fé. Mas Ele nos chamou para a gente vir à sua casa, nos tirou do mundo e disse: vinde a mim, para depois Ele dizer: ide. Primeiro Ele disse: vinde. Nós deixamos o mundo, saímos do mundo,
Inclusive João nos diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém disser que ama a Deus, se alguém disser que ama o mundo, não tem amor, não revela, não pode ser amigo de Deus, não pode ter realmente o temor a Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém diz amo o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele nos chamou do mundo, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós que ouvimos o chamamento, a convocação, vinde, ele disse, ide. Eu quero só lembrar aqui a experiência do profeta Isaías, lá no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, o povo estava aflito, o povo estava desesperançado, o povo estava... É como se eles tivessem ficado órfãos do rei Uzias. Tinha sido um dos reis que abençoou mais o povo de Israel. E quando ele morreu, o povo ficou aflito, desesperançados, angustiados, e lamentavam. E foi preciso o Senhor se manifestar através do profeta Isaías. Nos diz a palavra que Isaías teve uma visão do Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, Isaías, vai dizer ao povo que Uzias morreu, mas eu estou vivo. Quando Isaías teve essa visão da glória de Deus no seu trono, assentado sobre o seu alto e sublime trono, os anjos com duas asas cobriam os pés, com duas cobriam o seu rosto, e com duas voavam num sinal de reverência, de santidade, e eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Depois que ele teve essa visão da glória do Senhor, a glória enchia o templo. Ele teve uma visão de si mesmo: ai de mim que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Depois que ele teve a visão da glória de Deus, ele tem uma visão de si. Meus irmãos, quando nós fomos chamados, a gente devemos olhar para dentro de nós mesmos. Nós não merecíamos o perdão de Deus, nós não merecíamos sequer que Deus tivesse atenção para nos olhar, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois que Isaías teve a visão de si mesmo: ai de mim que sou um homem de lábios impuro e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor, veio um anjo com Atenaz, tocou na sua língua, e ele sentiu-se que foi perdoado e purificado dos seus pecados. E aí o Senhor faz uma convocação para ele: e agora, Isaías, quem eu hei de enviar? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ah, meus irmãos, nós vemos aqui, podemos dizer que lá no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, uma figura, uma alegoria daquilo que Jesus, quando esteve aqui, viu as multidões cansadas, aflitas e exaustas, e compadeceu-se delas, e chamou-as, e vinde a mim, saí do mundo, vinde a mim. Agora vocês vão. Lembrem-se que Jesus disse para os apóstolos: eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na oração sacerdotal, lá no capítulo 17, versículo 20, vocês devem estar lembrados, Jesus disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que também haverão de virem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, é alimento. A palavra de Deus, ela nos traz segurança. A doutrina dos apóstolos nos faz sentirem-se seguros. É diferente de quem vai às vezes a um templo participar de uma reunião e vai somente em busca de receber, entre aspas, uma bênção. Elas vão vazias e voltam vazias. Elas não se sentem alimentadas pela palavra de Deus. Elas não são alimentadas pelo pão da vida, que é Jesus. Vêm vazia e muitas vezes voltam mais vazias do que quando vieram. Porque muitas delas estão alimentando a sua fé somente em receber bênçãos.
e bênçãos que são negociadas. Se você der R$1.000, você vai receber o privilégio de ganhar um carro, ter um carro 0 quilômetro. Se você fizer isso, você vai ter direito àquilo. Não é assim que a palavra de Deus nos mostra. Não é por isso que Deus, através da sua palavra, chama os pecadores. Nós estávamos perdidos, irremediavelmente perdidos. E foi através do sacrifício de Jesus, conforme nós lemos nessa noite, repetindo o texto sagrado, Atos 20, 28, olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Foi através do sacrifício de Jesus que ele estabeleceu a sua igreja, e por isso as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Em Atos 5,42 nós vemos como viviam os cristãos daquela igreja, nos primórdios da sua história. Vemos que eles viviam todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar, querigma e didaquê, e de pregar Jesus Cristo, jamais deixando de ouvir e de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vula ensinar publicamente, e também de casa em casa. Atos 20, 20, eu acabei de citar. Então a igreja, infelizmente, dizemos isso com muita tristeza, deixou de fazer isto. E sabe quem é que faz estas coisas hoje? Os chamados russelitas. Eles saem de casa em casa, de 2 em 2. Os chamados adeptos da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias fazem isso que nós éramos para fazer. Nós, igreja, corpo de Cristo. Então, já que não estamos fazendo, eles fazem, porque eles sabem que isso dá certo. Eles sabem que isso realmente leva as pessoas a terem um conhecimento acerca do nosso Senhor, ou do propósito para o qual eles estão convidando as pessoas. Só que as doutrinas, só que os ensinamentos, só que aquilo que eles estão pregando não é a sã doutrina da palavra de Deus. É muito diferente. É por esta razão, meus irmãos, que quando o Senhor falou para aqueles cristãos da igreja, convidando-os, chamando-os, vinde, e ao mesmo tempo ele disse, ide, ele estava falando daqueles que teriam um compromisso com a proclamação do Evangelho, com a proclamação do Evangelho, que transforma, que restaura, que liberta, que sara, que cura, que perdoa. Nós vemos, meus irmãos, que desde o início da igreja, a igreja sofreu muitas perseguições. Começou lá no livro de Atos, e aí você deve estar lembrado, o Senhor Jesus havia dito, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. E eles, num certo sentido, obedeceram a Jesus até enquanto eles se sentiram cheios do Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso. E eles ficaram acomodados. Eles não viram a visão, não tiveram a visão que Jesus os havia advertidamente proposto para eles. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles, num certo sentido, se acomodaram. E se acomodaram de tal maneira que foi preciso haver uma perseguição. Conforme nós já falamos, Atos capítulo 8. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria e até os confins da terra. Acredito que você foi profundamente abençoado através de toda a explanação da palavra de Deus. Não perca o programa amanhã, quando estaremos concluindo mais uma parte desse estudo. Tenham todos um bom dia e que todos fiquem com Deus.